Olá, amigos! Olá! Um olá especial para você que nos acompanha no A Vida Continua. Bem-vindo! Bem-vindo você que está conosco. Bem-vindo para você que está chegando agora. Bem-vindos. Olha, 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. Amanhã é Dia das Crianças, hein? Criança feliz, feliz a cantar. Então, vamos dedicar esse programa às nossas crianças. Recebi uma amiga aqui em casa há 3 dias, muito amiga da minha esposa, e quando tivemos um tempo assim na sala para conversar, ela lascou uma pergunta assim: Rubens, espiritismo é religião? É uma pergunta que, se for tomada ao pé da letra, nós vamos passar uma tarde falando inteira. E vamos ter que buscar muitos autores, e vamos ter que entrar no campo etimológico da palavra. Mas não é o objetivo deste programa. Eu só sei dizer que ela perguntou assim, simples. Eu deveria responder simples também. Eu falei, só que é uma religião com R maiúsculo. Como assim? Quis dizer ela, não é uma religião como as outras. Por isso que, de início, Allan Kardec também rejeitou o título de religião. Porque se ele afirmasse que o espiritismo era religião, não haveria interesse nenhum em conhecê-lo. Mais uma? Mais uma? Mas então ele falou, não, a doutrina filosófica e moral, que tem seu método científico, que se baseia em revelações trazidas pelos espíritos. Essas revelações são também de caráter científico, porque são leis que o homem desconhece, que são as leis do mundo moral, ele desconhece muitas. O homem vai conhecendo, conforme ele evolui, as leis do mundo físico. Ele aprendeu o que é a gravidade, mas a gravidade sempre existiu. Ele aprendeu o que a eletricidade é, mas a eletricidade sempre existiu. Ele vai descobrindo o que já existe. Então, é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Por que filosofia também? Bom, é ciência porque teve seu método. Quem criou o espiritismo, criou ou codificou, é Allan Kardec. Ele era professor, era um pedagogo, membro da Academia de Arras, na França. Como é que ele vai apresentar uma doutrina sem método? Quem viu o filme Allan Kardec, a história por trás do filme, que está ainda no Netflix, pelo jeito vai ficar muito mais lá, vai ver que Allan Kardec, depois que ele teve as primeiras manifestações, que ele assistiu aos primeiros contatos com as mesas girantes, depois descobriu que não eram as mesas que falavam, aí descobriu que eram espíritos, e depois um espírito diz, olha, eu sou teu amigo desde os tempos lá das Galhas, você era um sacerdote druida. Ah, é? E você se chamava Allan Kardec. Então, por isso ele até usou esse pseudônimo para assinar as obras. Depois que o Espírito de Verdade diz, olha, cabe a você aí uma missão importante. E se eu falhar, outro te substituirá. Você acha que então os destinos da humanidade vão ficar restritos e dependentes de um homem só? Não, quando você reencarnou na Terra, nós já estávamos vendo que era você que iria, com a bagagem de professor, de livre pensador, com todos os requisitos de um homem de ciência que você é, conhecedor de várias línguas, né? E também conhecedor de ciências, do magnetismo, principalmente. Então, nós estamos depositando fé em ti, que você vai dar conta. Cuidado, tem muitas armadilhas no caminho, mas se você perseverar, ele foi para casa. Mas que método eu vou dizer? Eu sei o que os espíritos estão falando. Tem uma série de cadernos aqui para eu analisar de respostas que os espíritos deram aí para a médium, a senhorita Jafé, né? E mais as que eu estou fazendo. Eu estou agora com as meninas Budan. Eu pergunto, elas respondem. Há também a senhora
Pleine Maison também. Enfim, ele começou a olhar e falou, bem, se esse espírito me diz tal coisa, e esse diz a mesma coisa aqui, o de lá, de outra cidade, escreve me mandando a mesma, eu estou diante de um conhecimento. Quem vê o filme, Allan Kardec, a história por trás do filme, do Wagner de Assis, muita gente não gostou, mas eu gostei. Pô, não é fácil contar uma história dessa do século XIX, com os recursos que ele teve. Ele captou todo o espírito daquela época. Ele captou muito bem, e acho que os atores estão de parabéns. Então, quem vir o filme vai falar, tá aqui. Ele usou esse método. E ele foi descobrindo que ele não podia aceitar tudo que os espíritos diziam. Ele tinha que passar por um crivo. Então, ele foi vendo que os espíritos também não sabiam tudo. Eles sabiam aquilo que era proporcional ao seu adiantamento moral. Mas aí ele conheceu uma falange de espíritos, falou, olha, nós estamos aqui encarregados de trazer essa revelação. Mas você passará por experiências, você tem que estar atento. Porque há muitas trampas, armadilhas, os escolhos. Ora, quem vai trabalhar para o bem da humanidade, você acha que vai trabalhar numa boa? Todo mundo olhando assim, ele veio trazer a luz à humanidade. As trevas querem o quê? Reter a humanidade nesse estado que está agora. Então, no filme é mostrado isso. Allan Kardec também sendo assediado por outros espíritos. Mensagens apócrifas que chegavam lá na sociedade espírita parisiense, que também ele tinha que falar, epa, isso não. Isso aqui não é São Vicente de Paulo. Não, não é. Não, olha, o que esse espírito está dizendo? Então, São Luís, que era um dos espíritos da falange, o espírito de verdade, dizia, olha, permitimos que esse espírito se manifestasse para que todos aprendessem aqui isso. Então, ele teve um método científico, daí dizer que o espiritismo é também ciência. E anda ao lado da ciência humana. E não se detém onde a ciência da Terra para. A ciência nossa vai indo, estagia aqui, depois avança um pouco. O espiritismo está indo na frente. Tanto que aquilo que o espiritismo revelou há 170 anos atrás, quase 170, né? 168, nós estamos, 169 anos atrás, a ciência agora está vislumbrando encontrar. A ciência está aqui, deslumbrada com a tecnologia, com a inteligência artificial, mas isso não traz nenhum tipo de desconforto para o espiritismo. Ao contrário, o espiritismo quer que a ciência venha junto e venha revelando as leis que ele já apresentou. Filosofia. É filosofia. Claro, você começa a perguntar de onde vimos, para onde vamos, quem somos. Eu sou um espírito, eu fui criado por Deus, existe uma divindade, Deus. Mas como eu posso entrar em contato com essa divindade? Como eu posso ter certeza que ele existe? Então, você está filosofando. Filosofia é o quê? É um exercício de elucubração mental, que se baseia numa lógica. Eu pergunto, eu tenho uma resposta, eu ponho uma hipótese, a hipótese é confirmada, eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, uma com a outra, eu tenho uma dialética, e assim. Foi assim, por esse processo, e perguntas e respostas, que veio o Livro dos Espíritos. E entramos no tema de hoje, propriamente, que é: o Espiritismo é uma religião? Eu digo para vocês, é. E, parafraseando Allan Kardec, e nos ufanamos muito disso. E nos glorificamos muito por isso. Mas é a religião. É o que nós vamos ver hoje, depois da vinheta, a gente trata do nosso tema, tá bom?
Muito bem, amigos. Então, hoje vamos tratar deste tema amplo. Eu estou hoje animado, hein? Então, a minha amiga me pergunta, lembrando, seu Rubens, Espiritismo é religião? É. Ela perguntou isso porque provavelmente ela falou, mas religião, pelo que eu conheço, você identifica logo qual é o prédio, aonde está a sede dessa organização religiosa, como é que atuam os seus sacerdotes, os seus bispos. É o modelo que a gente tem. Allan Kardec, naturalmente, preferiu começar falando em doutrina filosófica, depois ele mostrou o caráter científico, mostrou seu caráter moral e fechou numa bela coleção chamada Pentateuco Espírita. Mas, Rubens, como é o espírito? Como é que eu identifico o espírito? Eu sei como é um católico. Eu olho logo, eu já sei, pelo santinho que ele leva, o crucifixo, quando ele se benze, ele vai à missa, ele casa na igreja, sabemos. Ele crê naqueles dogmas, às vezes crê, mas desconfia. Mas ele fala, eu não abro mão, por via das dúvidas, eu cumpro todas as regras. É uma religião de culto exterior. Como é que você reconhece o evangélico das chamadas igrejas neopentecostais? Eles têm esses hábitos de fazer o culto, tem um pastor que lê a Bíblia é tudo, eles estão aferrados à letra. Inclusive, eles, quando enfrentam um espírito, eles falam aqui, Moisés proibiu, isso aqui é coisa do demônio. Como é que você conversa com a criatura assim? Como é que você vai explicar para ele o que é a Bíblia primeiro? Que livro é esse? Os muçulmanos também têm um livro, o Corão. Os judeus têm a sua Torá. Os egípcios também tinham o seu livro dos mortos. O brahmanismo, o hinduísmo também tem seus livros, os Upanishads, né? Tem seus textos. Como é que você vai discutir com essa criatura? Melhor não discutir, ou então deixar que ele vá tomando as deduções à medida que ele vai abrindo a cabeça. Mas isso custa alguns séculos, viu? Vejam, o catolicismo vem vindo desde a época de Justiniano, nos anos 300 e pouco, quando ele reconheceu e adotou o espiritismo como religião. Eu acho que aí, nesse caso, não é o Justiniano, mas é o Constantino, que leva a sede do império lá para Bizâncio e dá o nome de Constantinopla, em homenagem a si mesmo. Agora, no século VI, né, 530 e pouco, aí Justiniano, que era imperador de Roma, cria o catolicismo, torna a religião oficial dos romanos. Romanos descartam, abjuram o politeísmo. E aí você tem, no lugar do romanismo, o catolicismo, que também vai sofrer vários cismas ao longo dos séculos. No ano 1000 e pouco, 1001, 1010, ocorre um grande cisma na Igreja Católica, surge a Igreja Ortodoxa. Depois, com Lutero, na virada do século XV para XVI, a reforma religiosa foi um evento importantíssimo. Quem estuda história e está aí fazendo vestibular tem que saber disso. O cristianismo. Como vocês estão observando, o Cristo trouxe toda a sua doutrina. E os homens fizeram dessa doutrina o que eles quiseram. Enxertaram, distorceram, adulteraram,
o próprio catolicismo é uma forma adulterada do cristianismo. Tanto que, ao chegar no século XV para XVI, os livres pensadores começaram a contestar a igreja. Jean Hus, lá na região lá da Boêmia, região da Tchecoslováquia, hoje República Eslovaca, né? E nós estudamos muito Jean Hus porque ele é Allan Kardec, numa vida anterior. Virá séculos depois como Leon Hippolyte Denisard Rivail, ou Hippolyte Leon. Mas vejam a história aí da virada do século XV para XVI, Calvino, Erasmo de Roterdã, aqueles pensadores que vieram fazer uma reforma na igreja, porque não era possível conviver com aquilo. A igreja tinha se transformado numa organização de poder. A religião era uma forma de manipular as coisas, porque era poder. O Papa era poder, ditava leis. Distribuía benesses para uns, dava a salvação para outros. Olha, você está perdoado. Quem era contra a religião era perseguido. Quem professava uma fé diferente. Por isso que Giordano Bruno, ele falou que a Terra era redonda. Não, a Terra não é redonda. Ou melhor, esse é Galileu Galilei. Giordano Bruno já defendia a reencarnação, a evolução da alma, etc. Abominava muitos dogmas da igreja. Foi para a fogueira, Giordano Bruno. Galileu, agora sim. Ele, cientista, já começou a perceber, não, a Terra é curva. Não, aqui, ó, pela luneta, estou vendo, a anal saiu, agora eu já não vejo anal, vejo só o mastro, de repente não vejo mais nada. Ei, a Terra é redonda. Não, aí a igreja falou, não, mas como a Terra é redonda? É. Aí Nicolau Copérnico vem com as ideias de que o Sol é o centro do sistema. Os planetas giram em torno do Sol, incluindo a Terra. A igreja não podia aceitar isso, porque isso vai desmontar toda a base em que ela está erguida. A Gênese de Moisés, então, que é uma linguagem figurada, fica sem sentido. Não é? Então a ciência caminhou, a religião não caminhou, a religião ficou ridicularizada. É isso. E até hoje, muitos dogmas da igreja estão ridículos. Martinho Lutero, que era católico, vivia lá na Alemanha, ele teve que ir a Roma, prestar contas, etc. Ele observou a opulência no Vaticano, ele viu que a igreja servia para mandar os outros fazerem, mas ela não fazia. Começou a ver o escândalo das santas indulgências, né? Poxa, o que é aquilo? Você paga para ter um lugar no céu? Aí ele começou também a se incomodar com a missa lida em latim. Quer dizer, o povo não sabe o que está escrito na Bíblia, a Bíblia está em latim, que por sua vez já foi uma cópia do grego, que por sua vez foi uma cópia do hebraico ou aramaico. Poxa, ele quis traduzir a Bíblia. Ele não quis, mas ele fez força para traduzir para uma linguagem, para o alemão, por exemplo, a língua do seu povo. E vem Gutenberg, nesse mesmo período, e cria as máquinas de tipos que prensa e que reproduz muitas cópias. Então, junta a fome com a vontade de comer. Vem a tradução da Bíblia para o alemão, vem a máquina de imprimir, a prensa, e começa a publicar a Bíblia. Aí
a igreja entrou em choque com Lutero. Lutero teve que se romper com a igreja católica, foi perseguido, fugiu, teve um tempo escondido. Aí ele pregou a doutrina lá, vários itens numa carta que ele pregou na igreja dele lá. Ele começou já a dizer, olha, tais coisas dos livros da Bíblia nós rejeitamos, ficaremos com esses, ou acrescentamos estes. É a fé que salva, não é a indulgência que o padre dá. É nesse sentido que ele diz que a fé é que salva. É a graça. Nós, espíritos, já colocamos a caridade acima de tudo. Caridade salva. Não é fora da minha igreja. É fora da caridade que não há salvação. Salvação da alma, quer dizer. Estamos falando de salvar, encontrar o caminho da evolução. É através da caridade, do amor aos nossos semelhantes, pela prática do bem, sem nenhum outro interesse. Mas Lutero representou uma grande ruptura. É a reforma. E obrigou a igreja a fazer uma meia-culpa e se reordenar-se, que é a contra-reforma. Mas ainda assim a igreja continuou nos séculos seguintes com muitos dogmas. O da infalibilidade papal, o preconceito com a mulher, e até hoje você não... Como é que a igreja trata da mulher? Você já viu mulher papa, mulher bispo, que concorre até o século XIX, a mulher nem alma tinha. Imagine, agora hoje ela já está modernizada, ela já aceita até casamentos homoafetivos. A questão de céu e inferno, o Papa João Paulo II falou, não, isso é simbólico. Tudo está no campo aqui das nossas culpas. O homem com consciência culpada está no inferno, entre aspas. O homem justo, que tem se portado no bem, ele desfruta de uma paz muito diferente do outro. É assim. O Espiritismo veio e alargou esse conhecimento, mostrou que o mundo espiritual tem planos e subplanos. Os espíritos na vida espiritual se colocam conforme o mérito da sua evolução, do que fizeram. Na erraticidade, aprendem, estudam, se preparam, voltam à Terra para nova experiência e vão indo rumo a Deus. Então, Lutero, vejam, ele vai dar origem às religiões protestantes, que são muitas. Até a última pesquisa que eu fiz já tinha mais de 200 denominações religiosas advindas aí do protestantismo. Eu coloquei aqui um templo adventista, esse aqui que tem uma forma aqui triangular aí. Coloquei também uma igreja mórmon. Aqui na região de Paulínia, a gente vê muitas igrejas mórmons, que são aqueles seguidores da igreja dos santos dos últimos dias, né? Que é uma doutrina aí dos séculos 18, 19, que começou com John Smith, para pronunciar certo, o fundador dessa doutrina. Ele começou em Nova York a difundir isso, houve outros seguidores aqui e ali, e hoje o grande centro aí da igreja, base da igreja mórmon, está em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, lá no noroeste americano, né? Acima da Califórnia, um pouco, divisa com o Colorado, com o Novo México. Lá está o templo da igreja dos Mormons. Eu conheci e conheço, porque os Mormons estão difundidos, disseminados aí pelo mundo inteiro, são os missionários dos Mormons, eles andam em dupla, de terninho.
Aqui está escrito Elder, tal, e o nome seguido do nome, Elder, quer dizer, irmão, né? Irmão aí dentro da confraria. Eu recebi em casa 2 rapazes, assim, morando aqui na cidade por um tempo, por 2 anos eles ficaram na cidade, e a missão deles era ir de casa em casa, difundir essa doutrina mormon, que tem pontos em comum com o cristianismo. Pontos em comum. Os adventistas, tem uma grande base adventista aqui em Hortolândia. A minha irmã, que foi casada com adventista, ela, então nós conhecemos a família dela aqui em Hortolândia, o sogro e a sogra dela, o senhor Elias, que a gente lembra com carinho dele, ambos desencarnados. O meu cunhado, esposo da minha irmã, não frequentava a igreja adventista, mas ele fazia algumas coisas da igreja adventista, algumas crenças ele seguia. Não era de guardar o sábado, que é a base aí do adventista, né? O sábado eles guardam, como os judeus também guardam. Mas aqui em Hortolândia tem uma grande universidade lá, feita, que começou com uma grande escola adventista, porque os adventistas também matriculam seus filhos numa escola adventista, para ensinar a doutrina adventista. Eles não querem que seus filhos vão estudar, por exemplo, no Colégio Dom Bosco, porque aí eles vão aprender catolicismo. Então veja que a pedagogia está misturada aí com a religião. A minha neta está estudando nessa universidade adventista aqui em Hortolândia. Ela falou, olha, eu deixo de lado a parte de religião deles, porque o que eu quero é estudar, me formar e sair. Paulínia tem muitos templos mormons, inclusive a gente identifica pela arquitetura da igreja, tem uma ponta assim, bem aguda lá em cima. Não mostra o crucifixo passou a ser um símbolo mais católico. A igreja matriz, todo mundo sabe como é que é, a igreja católica, o padre está lá, não há uma cidade. É rara uma cidade do Brasil que não tenha uma matriz, uma igreja católica. Se bem que hoje nós temos aí as igrejas neopentecostais, que são essas que surgiram mais agora do século XX para cá, 20 para cá, são os evangélicos. E os evangélicos, eles têm pontos da Bíblia e igrejas com denominações diferentes. Evangelho quadrangular, Deus é amor, Igreja Universal. Agora chegamos no Espiritismo. Para responder a minha amiga, eu disse, olha, o Espiritismo, então, ele não tem essa constituição. Uma base, uma hierarquia, um guru, um líder espiritual. Ele não começou com um profeta, não. Enquanto o islamismo tem Maomé, o seu profeta, Moisés no judaísmo, não, Moisés não criou o judaísmo, mas ele é um dos representantes do judaísmo. Jesus, o profeta, que trouxe a doutrina cristã, o Espiritismo não. Ele veio através de uma obra coletiva. Vários espíritos vieram e trouxeram uma doutrina, uma revelação. Não está, portanto, representado num homem. Nem Allan Kardec. Allan Kardec não é o chefe do Espiritismo. Ele é o codificador. Ele foi o encarnado responsável para dizer, opa, vamos organizar os ensinos de vocês. Está aqui. Isso que fez Allan Kardec, fez muito bem. Então, está escrito aí, não está personificado o Espiritismo em nenhum profeta, mas é uma revelação coletiva dos espíritos superiores. Surgiu em 1857, daí todo mundo sabe, né? De caráter filosófico, mostrei por quê, científico, mostrei por quê, e religioso. Por que religioso? Porque
Porque está se partindo da doutrina cristã, como é que não é religioso? Se tem Jesus como nosso modelo maior, está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Se tem Deus como a entidade suprema, inteligência suprema, criador de todo o universo, causa primeira de todas as coisas, infinitamente bom, justo, eterno. Quantos atributos poderíamos dar a Deus, hein? Misericordioso. Então, como não é religião? E outra coisa, o Espiritismo ainda diz que nós evoluímos para Deus. Se religião é a manifestação da nossa fé, aí eu não estou falando de religião como instituição, que tem sua sede. Nós estamos falando manifestação da espiritualidade. Porque para alguns, esses homens que eu coloquei aí, eles não creem em Deus, ou pelo menos eles dispensam o Deus que os homens fizeram, como diria Voltaire. Eles até podem crer num Deus mais diferente do que as religiões mostram. E, para alguns, a religião era um embaraço. Caso de Karl Marx, aí do meio. Schopenhauer, do lado aqui da ponta. E aqui o bigodudo aqui é o Friedrich Nietzsche. Esses nihilistas, quer dizer, pregavam nada além da morte. Quer dizer, o mundo é material. Tudo é o que nós fazemos é aqui só se explica. A vida se explica só. Eles, na verdade, trazem dentro deles, íncita a ideia da divindade, como o selvagem tem. O selvagem, o índio tem. Eles não concordaram com a religião como ela era apresentada. Falaram, a religião desse jeito não serve. Eu até coloquei aqui, vamos ver se está, John Dewey, a pronúncia deve ser essa, John Dewey, pedagogo americano, quase contemporâneo, né? Ele escreveu várias obras sobre democracia, educação, principalmente, e ele tinha uma visão das igrejas também parecida com os nihilistas. Ele dizia, olha, com esses dogmas aí, as igrejas não estão contribuindo. Porque nós precisamos manifestar nossa religiosidade com Deus. Mas as igrejas, o que elas querem é que você cumpra determinados deveres, rituais, contribuições. As igrejas também são instituições financeiras. Muitos dos seus sacerdotes recebem para proferir seus discursos, seus sermões. Ele dizia, os dogmas, John Dewey, atrapalham, porque embrutece o homem. E ele chega até a dizer que o ideal seria não mindset, mentes bitoladas, mas mindfulness, mentes planificadas, em que você medita sobre tudo, você escolhe, você analisa, você ama a Deus sem opressões sociais. Porque as religiões tais como estão aí, elas estabelecem rédeas e critérios que deixam a pessoa engessada. Ela nem pensa por si mesma. Então eu vejo católicos que carregam consigo grandes complexos de culpa. Por quê? Porque eu desquitei, eu divorciei. Outros porque casaram 2 vezes, carregam consigo um trauma. Outros porque talvez não tenham a sua identificação sexual como binário, não é? São tantas denominações hoje. O homossexual, por exemplo, carrega consigo um conflito terrível. Imagina, só hoje que a igreja está entendendo como é que são as relações homoafetivas, está permitindo, mas mesmo assim ainda é polêmico dentro da igreja. A questão do aborto. As igrejas, em geral, condenam o aborto. O espiritismo também. Mas o espírito explica por quê, né? O espiritismo explica por quê. Fala, não é só um crime contra um ser indefeso. É que ali tem um espírito querendo reencarnar, nós não podemos fechar a porta para ele. O espiritismo, então, é a religião
um R maiúsculo, porque não está cobrando dos seus fiéis aquela coisa de assina aqui, assina esse dogma, segue assim, faça assim. Como é que você reconhece o espírita verdadeiro? Por sua conduta. Diz Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para combater, dominar suas inclinações más, suas tendências, seus pendores não bons. Então, ou seja, ele tem que combater as suas imperfeições e adornar-se das virtudes que o farão digno de pertencer a mundos mais evoluídos, de ascender para Deus. É isso. Eu mostrei aí o Leon Denis, aqui mais à ponta é o Arthur Conan Doyle, aquele do Sherlock Holmes, novelista, que escreveu uma grande obra, o que é o espiritualismo. Algumas editoras escreveram o que é espiritismo. Na verdade, ele é um espiritualista e contribuiu, claro. Então, a resposta para minha colega foi esse: não, o espiritismo não é como as outras religiões. Ele é uma religião que tem um aspecto científico, filosófico, religioso. Ele pode caminhar com a ciência. Ele não precisa entrar em choque com a ciência. Não. Pô, se a ciência vem e diz que a Terra é redonda, o espiritismo diz, claro que é. Se os cientistas de hoje dizem, olha, tem vida em outros planetas, o espiritismo vai falar, claro, claro que há. Há muitas moradas na casa do Pai, como disse Jesus. Se hoje os espíritas, ou a ciência vem dizer, olha, a reencarnação é uma lei biológica. Esse espírito que está neste corpo, ele viveu como fulano de tal no passado. O espírito vai dizer, isso nós já sabemos, né? E, aliás, o homem já sabe da reencarnação desde os Vedas, os antigos Vedas. Os gregos mais antigos, Pitágoras, por exemplo. A doutrina espírita está em germe na filosofia de Platão e Sócrates, que também admitiam a existência do espírito. Sócrates dizia que o objetivo da alma é adornar-se de virtudes, crescer para Deus. Sócrates. Mas Jesus é o suprassumo de tudo. Ele está acima de todos esses missionários, porque, volto a dizer, mais do que o líder do cristão e do espírita, ele é o modelo para todas as outras religiões. Podem chamar o seu guru de outra coisa, de outro nome, podem chamar Deus de outro nome, mas Jesus é o modelo para toda a humanidade. E todas as religiões em que pesem a forma de credo, etc., elas convergem para um único Deus. Emmanuel, numa síntese muito bela, ele mostra o triângulo. A ciência e a filosofia, os dois vértices da base, convergem para a religião. A religião é o vértice superior do triângulo. Então, uma maneira de professar livremente a sua crença, a sua fé, é a coisa mais bonita que há. E o homem nisso, ele se identifica como o selvagem, como o bárbaro lá da caverna, sei lá. Ele sabe que há algo superior e ele se relaciona com Deus. Isso a meu ver, é o sinônimo para a religião. E assim nós encerramos mais essa live. A vida continua. Se preciso, a gente voltará em outra edição e continuaremos esse papo, tá bom?